Boa tarde, amados irmãos, aqueles que me ouvem neste canal. Saúdos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez faço este vídeo para fazermos uma breve reflexão, tratando a respeito sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz na carta do apóstolo Paulo, no contexto do capítulo 15, a partir dos versos 12, que nos diz que se Cristo não ressuscitou, se Cristo morreu, mas não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceremos nos nossos pecados. O texto da palavra de Deus aqui em João capítulo 20, dos versos de 1 a 10, também os outros evangelhos como Mateus, Marcos e Lucas, Mateus capítulo 28, versos de 1 a 10, Marcos 16, de 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 12, tratam sobre a importância da ressurreição de Cristo. Cristo havia anunciado aos seus discípulos que padeceria sobre todas as coisas, que iria sofrer, que iria ser entregue na mão de pecadores, que seria crucificado, morto em favor dos nossos pecados, recebendo o castigo da paz, sendo o próprio Cristo, sendo o próprio Deus, recebendo a ira de Deus em nosso lugar, onde ele se fez pecado por nós. Mas Cristo também anunciava que ressuscitaria ao terceiro dia. Cristo ressuscitou. Cristo é o primogênito entre os mortos. Cristo vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Cristo ressuscitou. E nós, como cristãos, já somos ressuscitados juntamente com Ele. Quando morremos para o pecado, quando morremos para a nossa natureza humana, diariamente, e passamos a ser novas criaturas, quando o Espírito Santo aplicou a sua obra, a obra da cruz, nos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É dessa forma, e dessa forma também, passaremos pela segunda ressurreição, pela ressurreição dos corpos, onde aqueles que morreram em Cristo estão na eternidade, as suas almas estão na eternidade com Cristo, estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. O próprio apóstolo Paulo, ainda no capítulo 15 de Coríntios, fala nesse mesmo contexto que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, onde nossos corpos no dia da volta do Senhor Jesus Cristo serão transformados. Nos nossos corpos corruptíveis, onde cada dia mais que se passa, os nossos corpos aos poucos vai se envelhecendo para um corpo incorruptível. E nesse dia da vida eterna não haverá contenda, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá conflitos, não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá ansiedade, não haverá depressão, pois todas essas coisas passarão e tudo se fará novo nos novos céus e na nova terra que Cristo habitará conosco. E nós veremos a Ele face a face. E é importante que cada cristão possa crer que de fato Cristo vive, que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que eu falei aqui agora é completamente inútil. O texto da palavra de Deus em João, eu vou ler
para os amados, que diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Esse texto, o apóstolo João relata sobre a ressurreição de Cristo, e que os discípulos até então ainda não haviam compreendido a Escritura, que naquele período era o Testamento, que era a Escritura. A palavra de Deus ainda não havia se completado, ainda não havia escrito os evangelhos, não havia as cartas de Paulo, as cartas gerais e o Apocalipse. E a Escritura era pregada no Antigo Testamento, e Cristo foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é o primogênito dos mortos, as primícias dos que dormem, pois Cristo ressuscitou. E é importante a gente ter essa noção da ressurreição de Cristo.